Bom dia, eu me chamo Bruno, eu faço parte aqui da CIB de Caxias e hoje eu estou com uma missão de compartilhar com você mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Ultimamente a gente vem tratando de assuntos relacionados a esse livrinho aqui do Wayne Grudem, que é Bases para a Fé Cristã ou Bases da Fé Cristã, 20 fundamentos que um cristão precisa entender. Então, nas últimas semanas a gente teve algumas lições baseadas nesse livro e eu gostaria de te encorajar, se você ainda não possui esse livro, de buscar adquirir esse livro para engrandecer e para melhorar um pouco do entendimento e do conhecimento acerca das bases da nossa fé, daquilo que nós acreditamos. Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar orando e eu te convido a orar comigo nesse momento. Pai querido, nós queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã. Queremos te agradecer porque Tu és misericordioso para conosco. Te damos graças pelas nossas vidas e te pedimos, Senhor, a bênção de termos, Senhor, nossos corações e nossas mentes abertas para a Tua palavra. Essa oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. Querido, hoje o tema da nossa lição é Bases da Fé Cristã, o que viria a ser o homem. Essa, de repente, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida se nós levarmos em consideração o ponto de vista mais humano. Quando nós tentamos entender quem nós realmente somos, é possível que nós cheguemos a um entendimento equivocado de quem nós realmente somos diante de Deus. Pode ser que aconteça de você entender que você é mais do que você realmente é, ou pode ser que você se veja ou se entenda com menos do que você realmente é. Uma análise honesta e verdadeira a respeito do entendimento de quem o homem é, de quem você é, de quem eu sou, parte do princípio de que nós precisamos ter um entendimento de quem Deus é. Deus, Ele nos fez com um propósito, Deus nos deu características, mas se nós não entendermos, se nós não tivermos a convicção de quem nós somos diante de Deus, provavelmente nós teremos dificuldades de nos relacionarmos com Ele e até com outras pessoas. O texto básico que o estudo inicia, ele se encontra em Gênesis 1, 27 e 28. Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, bem facinho de achar. Ele diz o seguinte, a partir do versículo 27. Gênesis 1, 27. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus estabeleceu um padrão onde nós seríamos diferentes do restante da criação. Só que para nós começarmos a entender verdadeiramente quem nós somos, nós vamos partir da premissa de que nós somos parte de um plano bem elaborado por Deus, um plano criativo, um plano que foi feito por uma mente brilhante, não obstante ao entendimento que outras linhas de raciocínio têm de que nós viemos da evolução, que nós somos frutos do acaso, não. Nós temos a convicção, enquanto cristãos, de que Deus, em sua misericórdia e sabedoria, nos criou e nos deu distintivos, diferente de todo o resto da criação. Essa reflexão que nós fazemos a respeito de quem nós somos, ela parte do princípio de que Deus, Ele é soberano sobre a criação. Eu não sei se vocês já viram que existem pessoas
que costumam se sentir um pouco superiores ao que elas realmente são enquanto homens e mulheres. Existem pessoas que têm a tendência de, em algum momento da vida, tentar impor a Deus as suas vontades, colocar Deus contra a parede, dizer: Deus, olha, eu não mereço isso, eu fiz isso ou eu fiz aquilo, eu sou merecedor de algo melhor, por obrigação, a sua palavra me diz, e fazem declarações que não competem a essas pessoas fazerem. Simplesmente porque Deus, ele não pode ser refém da sua criação. Deus, ele vive num ambiente onde ele se completa em si. Deus é plenamente suficiente para ele mesmo. A glória de Deus é o suficiente para ele se alegrar, sobreviver, ou melhor, existir. Deus é o único ser que não depende de ninguém para existir. Então, se você é desse tipo de pessoa que pensa que pode colocar Deus contra a parede, entenda o seguinte: Deus continuaria existindo se não existisse você, se não existisse a mim, se não existisse sol, se não existisse estrelas. Deus não precisaria ter criado nada para ele se sentir plenamente satisfeito consigo mesmo. Mas uma coisa não vai anular outra. O fato de você ser especial, Deus ser especial diante de Deus, é uma verdade. Deus, quando nos criou, Ele nos criou olhando para nós e dizendo que nós somos algo de muito bom. O restante da criação Ele entendia como sendo bom. Mas quando Ele fez o homem, Ele entendeu que era algo muito bom. E isso nos leva a entender que nós somos também motivos de deleite no Senhor. Nós fomos criados e Deus se deleita na sua criação. Nós não podemos nos colocar abaixo daquilo que Deus pré-ordenou para que nós fôssemos, ou nos colocar acima daquilo que Deus nos pré-ordenou para ser. Nós precisamos entender que nós temos um lugar específico dentro da criação e dentro desse universo que nós chamamos de reino de Deus. Você é querido, você é amado, você é filho, você é servo. E é por isso que nós precisamos ter essa definição de quem é Deus. Deus é soberano, Deus é o nosso Senhor, Deus é aquele que, através de seu Filho, se esvaziou e veio até aqui para nos dar salvação. Tem muita gente que entende que pode se esvaziar para ser preenchido por Deus. Nós não estamos na condição de ser esvaziado porque nós não somos. Só pode se esvaziar aquele que possui em si todos os atributos e todas as condições possíveis para dizer: eu sou. Mas esse eu sou, ele se move de amor e compaixão, ao ponto de, em Isaías 62, versículo 4 e 5, ele chamar-nos de minha delícia. Você nota como isso é algo maravilhoso para nós enquanto filhos, enquanto herdeiros de um Deus amoroso? É algo que nós definitivamente não merecíamos, mas Ele, por seu amor e graça, nos concedeu essa grande benesse. Nós temos um chamado, nós temos, na verdade, um propósito fundamental. Deus, quando nos criou, Ele pensou em algo que seria propício a essa criação. E Ele nos criou com o intuito de que nós vivêssemos para a sua glória, para nos deleitar nele. E muitas das vezes a gente se entende como sendo o centro do universo, como pessoas que ultrapassam toda essa expectativa de Deus. Nós não estamos nessa posição, nós somos devedores de honra e glória a Deus.
Enquanto seres humanos, o nosso chamado primeiro, primordial, é de render glórias a Deus. Toda a criação, ela se manifesta a fim de que a glória de Deus seja revelada. E não é diferente conosco. Você, eu, aonde nós andamos, aonde nós nos relacionamos com pessoas, nós temos por obrigação evidenciar a glória de Deus. A glória de Deus precisa ser manifesta na minha vida e na sua vida, para que nós entendamos qual é o nosso chamado, para que nós façamos jus àquilo que não foi definido por Deus. Talvez, se a Bíblia dissesse que o fim principal do homem e da mulher fosse apenas dar glórias a Deus, isso já seria algo incrível, algo maravilhoso, algo que nos enchesse o coração de alegria. Afinal de contas, nós não estamos falando de uma pessoa qualquer. Nós estamos falando do Rei do Universo, do responsável por toda a criação, daquele que arquitetou tudo. Nada foge ao controle dele. Deus concentra em si o controle de todas as coisas. Não existe nada que fuja ao controle de Deus. Então, se de repente entrasse aqui por essa porta um presidente da República, uma pessoa famosa, ou de repente uma pessoa que ocupasse um alto grau de responsabilidade diante do nosso Estado, diante da nossa população aqui no Brasil, isso seria um motivo para que eu me levantasse e prestasse honras a essa pessoa. Mas essa pessoa concentra em si os mesmos defeitos, talvez um pouco maiores ou um pouco menores que os meus, tem as mesmas falhas, a mesma humanidade, a mesma dificuldade de se relacionar, às vezes de se expressar, de fazer algo bom. E mesmo assim, nós somos convictos de que essa pessoa, por ocupar um certo grau de destaque na sociedade, mereça algum tipo de honraria. O que dizer então de um Deus que é o Rei, que é aquele que detém em si todos os bons atributos, aquele que ninguém pode se comparar a Ele, aquele que pode, com o sopro da sua boca, conceder vida? É, no mínimo, uma responsabilidade e um dever render glórias a Deus. Mas, por incrível que pareça, essa nossa obrigação enquanto homens, enquanto criação, enquanto pessoas que se entendem como filhos de Deus, isso não termina somente no fato de render glórias a Deus. Nós concentramos em nós algumas características hereditárias, algo que vem do próprio Deus. Deus nos deu alguns distintivos que nos fazem pessoas, que nos fazem humanos, que nos fazem diferente de uma planta ou de um animal, por exemplo. Deus, quando nos criou, o texto diz que Ele criou o homem à sua imagem. No nosso coração foi impresso algumas características de um Deus que é todo-poderoso. E eu não estou aqui querendo dizer que nós nos comparamos, podemos ser comparados a Deus na sua infinitude, na sua soberania, na sua beleza, na sua sabedoria, no seu amor. De maneira alguma. Porém, nós precisamos ter a consciência
de que nós somos a coroa da criação de Deus. Então, se por acaso me perguntassem hoje, quem é você, Bruno? Eu poderia dizer, olha, eu sou filho de um Deus que me criou a fim de que eu mantivesse as características desse Deus espalhadas pela terra, para que todos conhecessem a grandiosidade desse Deus, os limites do reino desse Deus. Deus nos fez diferente de tudo que existe. Deus nos deu credenciais. Deus olhou para nós e falou, olha, eu vou fazer uma diferenciação entre o homem e qualquer outra parte da minha criação. E nos nossos corações, Deus colocou evidências dessa diferenciação, desses distintivos. Um deles nós podemos chamar de moralidade. Deus colocou um senso de moralidade dentro do seu coração, está impresso, independente da sua origem, da carga intelectual, da sua carga social, das características das pessoas que convivem contigo, do local onde você vive, do local onde você nasceu, da sua carga cultural. Você já nasce com uma impressão do que é certo e do que é errado, do que é bom e do que é ruim. Olha, eu tenho uma filha e desde muito cedo eu observava o comportamento dela e muitas vezes eu notava que ela fazia algumas coisas que ela já julgava como errado. E quando eu olhava para ela, ela fazia de conta que não estava fazendo aquilo justamente para disfarçar. Afinal de contas, aquilo já não parecia certo aos olhos dela. Não vinha somente do ensinamento que eu e minha esposa tentávamos passar para ela. Não, já era algo que vinha do coração dela. É uma característica de Deus. A moralidade, o senso do certo e errado. Tá certo que por conta do pecado, por conta da influência do pecado no homem, boa parte desse sentimento ou dessas características foram apagadas, talvez borradas, talvez manchadas. Mas, de fato, nós concentramos em nós, dentro do nosso coração, algo que diz a respeito e apontam para um Deus criador e um Deus amoroso, que fez questão de imprimir em nós as suas próprias características. Paulo, ele, em Romanos 7,19, ele fala sobre a lei do pecado. Ele fala que aquilo que ele gostaria de fazer, ele não faz, mas aquilo que ele não queria fazer, aquilo que ele entende que é errado, isso ele faz. Isso quer dizer que nós temos esse conhecimento e que pela lei do pecado que impera no mundo, às vezes, por um acidente, nós não conseguimos acertar o alvo. E não acertando o alvo, Jesus, ele é o nosso advogado diante de Deus. E ele nos justifica perante Deus. Mas esse senso de retidão, ele não foge ao coração do homem. Esse senso de justiça, ele precisa estar evidente na vida do homem. Uma outra característica que nos diferencia do restante da criação é o fato de nós contermos em nós uma substância que nos liga diretamente com Deus. Deus nos deu um espírito. Talvez seja um pouco estranho pensar que nós somos um corpo que possui um espírito.
quando na verdade nós somos um espírito que habita num corpo. E através do sacrifício que Jesus fez, a dificuldade que nós tínhamos de relacionamento com Deus, ela foi quebrada. E esse espírito, hoje, ele pode se conectar em Deus, ele pode se voltar para Deus, ele pode ter novamente um relacionamento íntimo. Quando eu disse que nós fazemos parte de um plano maravilhoso, eu não estou dizendo isso por acaso. Com a queda, com tudo o que aconteceu de ruim para o homem, com a entrada do pecado no mundo, Deus já havia providenciado aquele que faria toda a diferença e que nos traria um entendimento de que o nosso relacionamento, ele é garantido por um Deus cheio de amor. Ele é garantido por aquele que veio, se tornou carne, começou a sua humilhação a partir do momento que teve que se tornar homem, se esvaziar, ter que se alimentar do leite materno, quando na verdade ele não precisa de nada para existir. Esse Deus se humilhou, se fez carne, se entregou por nós e nos deu a condição de termos o nosso espírito ligado ao Espírito de Deus e entendermos a nossa posição diante dele, o seu amor para conosco. Uma outra característica que agora pode até ser ligada ao nosso contexto de igreja é a característica de que nós somos seres comunitários. Mas como assim, Bruno? Comunitários? O que você está querendo dizer com isso? Eu estou querendo dizer que existe um padrão, existe um modelo de comunidade que ele é baseado no amor, na reciprocidade, no respeito, na obediência. E aí você pode pensar assim, nossa, mas que modelo seria esse? A esse modelo de relacionamento nós damos o nome de Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo convivem entre si, entregando um ao outro o que eles têm de melhor. A vida da igreja, ela deveria ser sempre dotada desses aspectos completamente intrínsecos à Trindade. Óbvio que numa dimensão um pouco menor, porque nós não somos Deus, mais uma vez, repito, mas nós devíamos nos espelhar sempre na pessoa de Jesus, no relacionamento que ele tem com o Pai e com o Espírito Santo. Talvez a nossa necessidade de termos relacionamentos sólidos, relacionamentos que têm como premissa um aspecto saudável, esteja baseado na necessidade que nós temos de nos relacionar segundo a vontade de Deus, de nos relacionar com outras pessoas conforme Deus estabeleceu como padrão. O padrão de relacionamento baseia-se na Trindade. O padrão de relacionamento deve obedecer certos critérios que para nós são de extrema importância. Entender que o outro está tão em voga, ele é tão necessário, ele é tão importante quanto eu, é um ensinamento, é um mandamento. Então, a nossa natureza, ela sempre vai ser um reflexo da natureza de Deus, da natureza de Jesus. Obscurecida, obviamente, por conta do pecado, por conta da nossa dificuldade de termos claramente aquilo que Deus projetou para nós. Mas nós, de glória em glória, dia após dia, nós temos a esperança de que um dia seremos
varões perfeitos, pessoas que se integram à vontade de Deus, se ajustam à vontade de Deus e fazem o possível para não ser aquilo que nós realmente queremos ser, aquilo que as outras pessoas querem que nós sejamos. Então, definitivamente, o correto, o que nós deveríamos ter como premissa é que nós precisamos ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos ser pessoas morais, nós precisamos ser pessoas espirituais, nós precisamos ser pessoas comunitárias, que entendem que a nossa forma de agir, que a nossa forma de nos portarmos, que a nossa forma de falar, que a nossa forma de pensar tem que estar totalmente vinculada ao entendimento de que Deus estabeleceu um padrão e normas para isso. Mas como chegar a esse entendimento? Bíblia Sagrada. Deus nos deixou um manual completo de como nós podemos atingir o alvo. Chegará um dia em que nós receberemos corpos incorruptíveis, que nós teremos a felicidade e a glória de encontrar com o nosso Pai Celestial. E aí sim, seremos perfeitos. Enquanto isso, somos homens e mulheres falíveis em busca de acertar em cheio a vontade de Deus. Mas como várias vezes a gente ouve aqui, por exemplo, a Tati, ela nas suas ministrações, ela fala que para você fazer a vontade de Deus, atingir a vontade de Deus, saber qual é a vontade de Deus, primeiramente você precisa ter entendimento do que Deus quer a seu respeito. A partir do momento em que nós entendemos o que Deus quer, o que Ele deixou como regra de conduta e prática, nós passamos a orar, nós passamos a nos submeter a essa vontade. E aí, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, nós recebemos segundo a vontade de Deus e nós ficamos felizes por receber da parte de Deus aquilo que pedimos, que é segundo a Sua palavra. Nós temos que entender que o nosso destino em Deus, ele está completamente atrelado ao anseio de nos dedicarmos, de encontrarmos com Ele um dia. O nosso destino, ele pode ser dividido em duas sessões, em dois segmentos, em duas partes. Parcialmente ele é cumprido aqui, na Terra. Se nós entendermos quem nós somos, nós começamos a viver o nosso destino em Deus, tornando a nossa vida um canal, um instrumento que vai levar esse conhecimento para outras pessoas, para ajudar a outras pessoas a se envolverem, a se integrarem na missão e no entendimento de quem é o homem. É difícil olhar a realidade de hoje em dia e ver que existem algumas pessoas que vivem em crises existenciais e não conseguem jamais sair desse tipo de crise. Pessoas que, quando não estão com o pensamento de que são melhores do que outras, de que merecem mais honra, merecem mais respeito, estão se achando menores, estão se achando o que há de pior. E Deus não criou nem a mim, nem a você para sermos os melhores e se sobrepor a outros. Aquele que quer crescer diante de Deus, ele precisa diminuir.
Aquele que quer ter uma vida abundante precisa entender que a sua vida só vai ter valor se ela estiver definitivamente subordinada à vontade de Jesus. E a essas pessoas que têm essa dificuldade de entendimento de quem são e vivem numa crise existencial sem fim, faz todo sentido que eu e você mostremos o caminho. Ajudemos. A outra parte do nosso destino em Deus chama-se eternidade, chama-se vida abundante. A vida abundante pode começar aqui, obviamente, mas plenamente abundante nós teremos quando o encontrarmos com Jesus. E dentro desse entendimento de que o homem é um ser limitado, que não consegue muitas vezes se localizar dentro desse contexto da criação, dentro das expectativas da sociedade, dentro das expectativas familiares, dentro da expectativa da igreja, é necessário formar dentro do nosso coração um senso de humildade. Como, por exemplo, Agostinho de Hipona, ele tem uma frase muito relevante que se encaixa nesse momento. Ele, num de seus livros, numa das suas confissões, ele diz: que eu te conheça, ó conhecedor de mim, tal como sou conhecido por ti. O nosso desejo, primeiramente, tem que ser de conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, nós teremos certamente o privilégio de nos conhecer. Eu gostaria de ler, por último, um texto que é parte do livro Cristianismo Puro e Simples, do teólogo C.S. Lewis. E ele diz o seguinte: quanto mais nos libertamos de nós mesmos e deixamos que Cristo seja quem nos dirija, tanto mais verdadeiramente nos tornaremos nós mesmos. Cristo é tão imenso que milhões e milhões de pequenos Cristos, todos diferentes entre si, ainda são insuficientes para exprimi-lo por inteiro. Foi Ele quem nos criou a todos, inventou a cada um de nós, tal como um escritor inventa personagens de um romance. Cada um desses diversíssimos homens que você e eu estamos destinados a ser. Nesse sentido, nossos verdadeiros eus estão todos à nossa espera, justamente nele. De nada nos adianta procurarmos ser nós mesmos sem Ele. Quanto mais eu resistir a Cristo, quanto mais eu tentar viver por minha conta própria, mais me verei dominado pela minha hereditariedade, pela minha criação, pelas minhas circunstâncias, pelos meus desejos naturais. Aquilo que tão orgulhosamente eu chamo de eu torna-se simplesmente o ponto de encontro de uma cadeia de acontecimentos que eu não pus em movimento e nem sou capaz de deter. Aquilo que chamo de minhas intenções reduz-se simplesmente aos desejos do meu organismo físico, aos pensamentos que me foram soprados por homens ou até mesmo por sugestões de demônios. No meu estado natural não sou nem metade da pessoa que eu imagino ser. Praticamente tudo aquilo que dou o nome de eu pode encontrar uma explicação muito fácil. É somente quando eu me volto para Cristo, quando me entrego à sua personalidade, que começo a ter
uma personalidade própria. Mas para isso tem de haver uma verdadeira entrega do eu. Você tem de lançá-lo fora às cegas, por assim dizer. Sem sombra de dúvida, Cristo lhe dará uma personalidade real, mas você não deve procurá-lo por isso. Enquanto a sua verdadeira preocupação continuar a ser a sua própria pessoa, você ainda não estará à procura do Cristo verdadeiro. O primeiríssimo passo é tentar esquecer inteiramente o seu eu. O seu autêntico novo eu, que é de Cristo e também é seu, e é seu unicamente por ser dele. Não aparecerá enquanto você buscar. Surgirá apenas quando você estiver à busca de Cristo. É um princípio que percorre uma vida inteira, do começo ao fim. Entregue-se a si mesmo e encontrarás seu verdadeiro eu. Perca sua vida e você irá salvá-la. Submeta-se à morte das ambições e dos seus desejos prediletos todos os dias, à morte de todo o seu corpo e, no fim, submeta-se a ela com cada fibra do seu ser. Daí, você encontrará a eternidade. Não tente reter nada. Nada que você não tenha entregado chegará realmente a ser seu. Nada que você não tiver entregue à morte poderá algum dia ressuscitar dos mortos. Busque a si mesmo e a longo prazo só encontrarás ódio, solidão, desespero, rancor, ruína e decadência. Busque a Cristo e você o encontrará. E encontrando-o, encontrará todas as demais coisas. Que Deus te abençoe, te dê um dia cheio de encontros com Ele, porque somente o encontro verdadeiro com Cristo, somente esse relacionamento íntimo faz com que eu e você tenhamos a consciência de quem nós realmente somos. Um grande abraço para você e lembre-se, CIB é a igreja que ama e abençoa.